Professor Valdo, explique para a gente como que eram as iniciações no Antigo Egito. Olha, o que eu lembro, e que é um processo muito antigo, e é difícil até historicamente a gente situar, identificar os detalhes dos cenários, era o seguinte: havia um local de iniciação fechado. E esse local, então, a gente entrava dentro de um caixão de granito, de pedra, e tinha umas senhoras que tomavam conta da gente. Ali a gente era internado e ficava numa posição praticamente sarcófago, relaxava e procurava sair do corpo. Aquele caixão tinha buraco para entrada de ar, só. E era tampado, e silêncio absoluto por todo lado. Agora, fora do processo daquela área de iniciação, havia como se fosse uma barreira, uma muralha, que ia para o lado de fora da muralha. Lá fora havia uma espécie de círculo, onde ficavam as autoridades. Agora, o que se passa? Junto com isso, havia do lado de cá o sol. Então, pelo sol, a gente sabia, o sol do crepúsculo. Essa área, ou época, ou horário crepuscular, é esse mais ou menos das 6 horas da tarde de hoje e tal. Que eles chamam que é o horário da angústia humana e outras coisas mais. Agora, o que se passa? É nessa hora que ocorre a xeroftalmia. Quando a pessoa que está acostumada a ver o claro começa a ficar escuro, ela não fica boa. Na oftalmologia, os olhos, o processo da visão não fica bom. Mas na hora que vai escurecendo, então, é que vem o crepúsculo propriamente dito. Então, eles tinham essa relação do processo da materialização de fora, acompanhada pelo cenário do crepúsculo. Aquilo, eles devem ter estudado, a turma toda estudou, para ver a manifestação de energia. Agora, a gente tinha que sair daquele caixão de pedra, todo lacrado, fechado, e sair, atravessar a parte da barreira que havia, que era um paredão que havia para isolar aquela parte interna, e você ia na parte externa, e lá no meio daquele grupo você dava um sinal que você estava fora do corpo. Eu, por exemplo, quando saí do corpo e apareci lá, eu mostrei a minha mão direita. Você está entendendo? Eles viram como se eu estivesse saudando o povo e cumprimentando. Entende? Com a mão. Assim. Então aquilo provou. E eles viram, aqueles que lá fora, tinha aquelas pessoas que já tinham passado por iniciação, tinha clarividente, eles viam que era eu, que tinha que ter, assim, um consenso, entende? Agora, quando acontecia isso, você passava pela iniciação, você era ungido na condição quase que de Deus humano na história ali, e ajudava o faraó, as autoridades, os outros colegas da gente. Aquilo era para o resto da vida. Agora, o que eu vi era o seguinte, isso era o clube do Bolinha. Só tinha homem nessa história. Eu não lembro de ter visto as mulheres. As mulheres ajudavam a pessoa, aquela que tinha mais afinidade, ajudava o homem a sair lá. Então, passava as coisas no corpo dele, limpava ele todo antes. E depois tinha que dar um banho nele, a hora que saía. Agora, aquilo tinha uma iniciação classificada, marcada, tudo bonitinho. Ou a pessoa passava ou não passava. Está entendendo como é que é? Agora, o que eu vejo é o seguinte, era, vamos dizer, um processo radical, físico, extrafísico, precisava de ter muita energia. E essa iniciação, ela era feita com muita gente ou haviam poucas pessoas? Não.
Ninguém sabia disso, isso tudo era assim muito encoberto. Havia um processo e verdadeiro tabu devido ao processo da morte, porque se considerava que isso era acabar com a morte. É uma semi-morte ou uma falsa morte, pseudo-morte. É o processo da dessomatologia. Agora, aquelas autoridades que ficavam lá fora, tudo era gente de gabarito, era o top. Você está entendendo? O máximo do povo que havia. Os governantes e os faraós sabiam dessas iniciações? Não, eles estavam tudo lá no meio. Essa turma é a cúpula. A cúpula estava ali, entende? Agora, essas pessoas que passavam pela iniciação eram vistas com os outros olhos, que tinham mais autoridade dentro dos processos que havia lá para dar opinião, mexer com isso, aquilo. Agora, eu julgo que esse processo é um dos mais antigos do Egito, é no início do princípio, do começo da civilização egípcia. E foi isso que mais tarde eles começaram a aparecer assim, por exemplo, com o processo dos sacerdotes, esse tipo Horus, essa coisa foi depois. Agora, esse é que, vamos dizer, fizeram o assentaram o problema extrafísico e começaram a dar valor para a morte, porque sabia que as pessoas não morriam. O conhecido Livro dos Mortos, ele foi escrito depois desse período? Foi. Agora, eu penso que isso aí é o início do princípio do começo. Agora, eu lembro que, na ocasião, eu lembro de duas pessoas que me ajudaram, que eram mulheres, e lembro também do Eurípides Barçanufo. O Eurípides foi iniciado antes de mim. Ele também apareceu alguma coisa dele lá na hora. Agora, é muito interessante pensar como é que eles tinham noção do processo astronômico, dos equinócios, dessas coisas todas, entendeu? E isso é a civilização antiga deles. Tem muita coisa obscura. Eu procurei ver algum local, eu já vi coisa parecida, mas não era exatamente aonde a gente fazia a iniciação. Esse local, ele era fechado? Era fechado, porque a iniciação, por dentro e por fora. Agora, ninguém aparecia, não tinha multidão e nada disso, era tudo escondido. Entendeu? O povo ficava distante, não tinha nada a ver com isso. Agora, com o tempo, entre eles, aquele número aumentou, né? A gente não sabe quantas gerações isso aconteceu. Agora, eu penso que ainda é muito obscuro isso aí. Um dia pode ser que... Outra coisa, eles evitavam de fazer a popularização disso. Eles ungiam essa condição de uma tal maneira que não podia ficar assim, você está entendendo? Sem valor. Eles valorizavam o processo por causa do fenômeno. Mas eles achavam também que aquilo não podia comunicar para a população inteira, senão ia criar problema. Entende? Agora, é tanto que eu procurei, por exemplo, nos hieróglifos, as coisas todas, de toda aquela linguagem deles, eu nunca achei nada parecido que desse insinuação sobre esses assuntos do jeito que é que eu lembro. Agora, o Eurípides Barçanufo, eu encontrei com ele fora do corpo e falei, ele sabe disso, ele lembra de tudo também, ele lembrava. Agora, eu penso que quem passou por aquela iniciação conhece tudo sobre as iniciações posteriores através de milênios. Ele ficou conhecendo até chegar no tempo atual. É tanto, por exemplo, que quando eu fui entrar na maçonaria, eu vi que aquilo era muito primário. Que eu lembrava de coisa muito mais séria do que tudo aquilo. E a própria maçonaria tem a sala dos passos perdidos, tem uma sala que é o recanto de reflexão, entende? É uma opção de coisa assim, mas não é a mesma coisa. Agora, a gente vê que o problema todo, como sempre foi, é da vontade, é a exaltação da vontade da pessoa, movimentando as suas energias, a sua consciência, para produzir o parafenômeno. Das iniciações que houveram na história humana,
o senhor acha que essa do Antigo Egito foi a mais séria? De tudo que eu lembro, é das mais antigas e das mais, vamos dizer, marcantes, de tudo que eu lembro.